projeto na frente e a turma em curso. Gravação iniciada. Bom, no nosso último encontro, hoje foi lá pelos meados de setembro, mais uma pessoa aqui, Cássia. No nosso último encontro, eu comecei a falar sobre esse capítulo aqui, Formação e Diversidade Cultural da População Brasileira. Acho que eu terminei o capítulo 6 e iniciei o 7. Me ajudem aí, eu acho que eu não comentei muita coisa do 7, não. O senhor começou. Pois é, eu falei dos primeiros, esse slide aqui, na verdade, é o primeiro de conteúdo, né? Esse gráfico, eu cheguei a comentar com vocês. Me deu um retorno aí, sem ser por chat, que eu não estou vendo mais o chat. Me ajudem aí. Vou anotar agora onde eu parei para não ficar sempre com essa dúvida. Como? O senhor está apresentando slide? Não está apresentando slide. Tá certo, eu esqueci, foi isso mesmo. Agora vai aparecer. Pronto, apareceu aí para vocês? Ó, foi esse. Eu lembro que eu comecei, mas eu não consegui adiantar muita coisa. Estava no começo do capítulo 7. Então, capítulo 7 tem esses tópicos aqui. Eu acho que eu cheguei a falar sobre o início do conteúdo. Eu vou anotar isso agora porque, como as turmas vão ser separadas, fica mais difícil ainda se eu não anotar para ter esse controle. Então, o senhor não chegou no gráfico. Ok. Obrigado, então. Então, a gente pode retomar falando exatamente do que tem aqui no gráfico, certo? Vamos lá. Há uma polêmica muito grande no Brasil em se tratando de questão de cor, né? Inclusive, isso envolve muita questão, por exemplo, de cotas nas universidades, cotas para concursos públicos, enfim, é um tema muito polêmico. Não vou nem entrar em polêmica aqui, porque senão foge um pouco do objetivo, mas essa polêmica, ela gira muito em função do que o IBGE, aqui são dados de 2010, não são dados recentes, mas são os dados oficiais do último censo, portanto, ainda está valendo. Então, o IBGE, ele, na verdade, ele cria uma polêmica muito grande quando ele estabelece o critério para definir os chamados grupos étnicos no Brasil, a partir do momento que ele leva em consideração na hora de coletar essas informações, a chamada autodeclaração. Então, se a pessoa tem traços predominantemente de uma pessoa parda, mas diz que é branco, ele vai ser registrado como branco. Uma indagação do recenseador só irá ocorrer se houver uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande entre o que a pessoa declara e o que a pessoa de fato é. Mas, normalmente, a pessoa não vai dizer que é branco se ela for negro, e vice-versa, certo? Mas, quando se entra, por exemplo, na questão de um país com a miscigenação que se tem no Brasil, se o critério de identificação fosse um critério mais, digamos, técnico, mais objetivo, e não a subjetividade do que a pessoa acha que é, nós teríamos dados bem diferentes do que estão apresentados aqui nesse gráfico. Pode ter certeza. Professor, tem uma pergunta. Sim.
Tipo assim, questão de pessoas albinas, mas que tem traços negros, ela vai fazer parte de que grupo? Albino? Negro? Ou como ela se aceita? É como é um critério de autodeclaração, né? Porque o albinismo, ele é um, como é que eu posso falar para não, na biologia tem um termo específico, né? É como se fosse uma anomalia, né? Acho que é esse termo que eles usam, é uma anomalia genética, né? Mas, assim, a pessoa tem a pele clara, acho que eu não sei exatamente, não tenho conhecimento técnico para falar os termos mais precisos, mas não sei se é a ausência de melanina, não sei se é exatamente isso. Então, a pessoa tem a pele, aquela pele bem clara, né? E o cabelo costuma ser meio dourado, amarelado, normalmente né? Um louro meio dourado, amarelado. E eu sinceramente não me lembro, assim, de uma pessoa negra com essa característica, mas os que eu conheço têm esses traços, né? A pele muito clara e o cabelo meio amarelado, dourado, louro. Não sei nem se eu posso dizer que é louro. Eu não O, sei se há uma maior incidência, se há ou menor incidência entre negros, eu não sei o, exatamente. Vocês albi- podem tirar essa dúvida com o professor de o biologia. albinismo é mais frequente na população negra. Mais frequente entre os negros? Exatamente. Pois eu me surpreendo, porque eu não me lembro assim de cabeça assim de algum negro albino, não me lembro não, sinceramente. Mas vamos lá. Tem os outros critérios, né? A pessoa, se ela tiver essa característica sendo negro, ele vai se identificar com um negro, ele vai ter a compreensão certamente de que aquilo ali é um problema genético, ele nasceu com ele, e tem outros aspectos de identificação, né? Então, voltando aqui para o que eu estava falando, mas a pergunta foi boa. Num país onde a gente tem um grau de miscigenação tão grande, as pessoas pardas, elas poderiam aparecer se as pessoas, se o critério de identificação fosse mais objetivo, o percentual seria muito maior, né? Por exemplo, vocês me consideram em qual grupo desse aqui? Eu, professor de geografia, Cláudio, vocês me consideram em qual? Abram o áudio de vocês e digam aí. No caso, é como o senhor se autodeclara. Eu, não, eu queria ouvir, antes de eu fazer a declaração, de dizer o que eu acho, Eu acho que você só é me... branco. Só é queimado do sol, mas é branco. Quem é que tá falando que eu não tô reconhecendo a voz? Kátia. A Kátia. Quem mais poderia emitir opinião? Acho que é pardo. Também acho que é Ó, veja só, eu, eu nunca fui, tem gente entrando aqui ainda, peraí, eu nunca fui interrogado, interpelado com relação a isso, essa identificação. Muita gente iria dizer que eu sou branco, mas eu não sou branco. Dá para perceber elementos de miscigenação na minha fisionomia. O branco com traços europeus tem um nariz mais fino, meu nariz é mais grosso, meio achatado. Meu avô materno, o pai da minha mãe, ele era filho ou era neto de indígenas. Ele tinha, na verdade, uma miscigenação e entre indígenas e negros. Ele já tinha a pele um pouco mais escura, mas com cabelo liso. A minha mãe, se dissesse que tem origem indígena, ninguém iria contestar. Tem a pele bem característica dos povos indígenas. Ela é um pouquinho mais morena do que eu. E, e traço cabelo lisinho, bem lisinho, que identifica muito esse traço indígena. Eu acho que é o avô dela, se eu não estiver enganado. Eu vou até perguntar isso para ela depois. Então, eu me considero pardo. Inclusive, se eu quisesse participar de alguma coisa envolvendo rotas entre pardos, eu teria mecanismos para provar essa ascendência. Mas muitos, se eu disser que, se eu me autodeclarasse branco, ninguém iria contestar.
Então, por quê? Porque não há uma objetividade muito grande nesse critério de identificação, né? Então, por isso é que a gente tem essas características. Por exemplo, negros no Brasil ser só 7,6%. Se houvesse um critério, portanto, mais objetivo, esse percentual seria maior. Até porque tem pessoas, ainda vivendo numa sociedade muito preconceituosa, né? E, inclusive, entre os próprios negros é importante essa autodeclaração, essa consciência, né, de autodeclaração. Então, tem, por exemplo, pessoas que são negras e dizem que são morenos, são miscigenados, e aí isso pode provocar uma distorção na coleta de informações. Ou então, pessoas que têm os mesmos traços étnicos e um se autodeclara negro, outro se autodeclara pardo. Então, isso distorce o resultado final que se tem. Então, vai levar ainda um certo tempo para que haja uma precisão maior, né, nesse critério de autodeclaração, ou, de repente, o IBGE cria um critério mais objetivo, né, que o próprio recenseador, se o critério fosse mais objetivo, ele poderia identificar os traços da pessoa, mas como a autodeclaração é colocada como mais importante, a gente tem dados que possam não refletir assim, com tanta fidelidade o que de fato acontece, tá? Alguma colocação até aqui? Posso seguir? Vai começar a tratar da questão dos povos indígenas, as condições de vida que se tem hoje. É outro ponto de bastante polêmica também, sobretudo nos dias de hoje, onde todas as discussões sobre todos os temas terminam enveredando para o lado da política. As áreas que estão em cor verde aqui são áreas estabelecidas como sendo terras indígenas, certo? Então, se percebe uma predominância dessas áreas na região norte do Brasil, que é a área onde se teve uma interiorização do povoamento, né, ou um grau de transformação da natureza menor do que o que aconteceu no restante do país, já que nós tivemos um processo de ocupação que veio de fora para dentro, do litoral em direção ao interior. Então, essas áreas amazônicas de povoamento mais recente, elas tiveram um grau de transformação menor. E esses povos indígenas, de certa forma, ficaram mais isolados do processo de transformação e dos avanços econômicos decorrentes do andamento ao longo da história do Brasil, né? Então, por que é importante se demarcar e identificar, demarcar a área da ocorrência desses grupos indígenas e homologar, tornando lei aquela área como sendo de uma reserva, uma área de proteção, uma área de direito dos indígenas? Por que isso é importante? Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim. Ok. Inclusive, eu posso só comentar uma coisinha sobre o slide passado. É que, Sim. ultimamente, eu tenho pesquisado sobre essa questão de autodeclaração. E aí eu percebi que muita gente não sabe nem o que é ser amarelo ou pardo. Tipo, diz, eu não sei nem que cor eu tenho. Então, tem uma falta de informação muito grande. Sim. De fato, os amarelos são os de origem asiática, né? Tem essa influência asiática, do leste asiático. E isso é algo que deve ser, você tem total razão, isso é algo que muita gente, se muita gente que estuda, que tem uma escolaridade de ensino médio ou até mesmo superior, tem dificuldade de se auto-identificar, imagina uma pessoa de baixa escolaridade, aquelas pessoas mais idosas, né? Porque, na verdade, muita gente não sabe quais são os critérios, os aspectos que, de fato, são levados em consideração. Eu não sei se tem algum de vocês que já participou de alguma, porque quando a pessoa se inscreve como cotista em alguma coisa, de cota racial,
ele passa por uma espécie de banca examinadora para avaliar, né? Não sei se alguém da turma aí já passou por isso. Que tem aí, por exemplo, o negro não é só a questão da cor da pele, não é só pele ou cabelo. Tem vários elementos, o formato do nariz é diferente, formato de boca, de lábio, de queixo. Sim, Professor Érica, eu não sei se o professor viu a notícia que saiu ontem da economista Rebeca da Silva, que ela foi prestar concurso, aí ela é negra, ela se sim. autodeclara negra, e ela foi passar pela banca examinadora, e a banca examinadora pegou e disse que ela não era negra, que ela era branca porque ela era bonita demais. Aí ela processou e ela ganhou o processo, né? Porque ela é negra, a cor da pele dela, os traços dela, e a banca examinadora foi considerada racista, porque quis dizer que traços negros são feios e que só pessoas feias possam ser negras e que pessoas bonitas não possam ser negras e que negros não são bonitos. Então foi extremamente racista. Então ela ganhou o processo por conta disso. E isso tinha acontecido com ela outras vezes, não só uma vez. Eu estava um dia desses aqui acompanhando o jornal, só que ao mesmo tempo eu estava cuidando do meu filho, aí eu vi as imagens, mas não acompanhei a notícia. Como você está fazendo essa colocação aí, eu vou atrás dessa informação para ver se foi o mesmo caso que eu vi. Eu acredito que possa ter sido, já que você está colocando aqui, era algo mais ou menos nesse sentido. Não deu para prestar atenção direito à informação, mas assim, é um absurdo que esse tipo de situação aconteça, né? É uma visão totalmente deturpada e discriminatória da realidade, né? Já aconteceu comigo também, quando eu fui tirar meu título de eleitora e fui tirar meus documentos, né? Eu fui tirar bem mais velha. Se eu não me engano, eu tirei com 16 anos o título e os documentos juntos. E aí, quando eu fui tirar, a mulher perguntou como eu me autodeclarava, aí eu pedi para colocar parda, ela falou que não, que eu era branca por conta do tom da minha pele. Aí eu falei, mas você sabe que existem negros de pele clara, né? Ela falou, não, negro só é negro quem é preto. Ela falou desse jeito. Eu falei, eu me autodeclaro parda e você vai ter que colocar que eu sou parda porque eu tenho traços negroides e eu me autodeclaro parda. Aí ela pegou e colocou, só que ela colocou assim de mau gosto, sabe? Muitas vezes também há um despreparo das pessoas que trabalham nisso, né? Talvez seja por essa razão, inclusive, que o IBGE leva em consideração a autodeclaração. Porque, considerando a ideia da autodeclaração, ela não deveria nem ter lhe questionado, porque você disse que é parda. Que, inclusive, o que você está colocando está correto também. Como você tem traços negros, como você falou, negroides também, se você se autodeclarasse lá como negra, ninguém deveria contestar, considerando esse critério de autodeclaração, já que você tem elementos fenotípicos, né, acho que o termo é esse que se usa, tem traços de fenótipo que podem fazer com que você se considere negra também, certo? Então, isso muitas vezes é fruto no caso que você está falando, talvez até mais, nesse caso específico, talvez até mais de despreparo, de conhecimento do que ela está lidando, do que está tratando, do que necessariamente preconceito. Eu não sei como você interpretou na situação lá, se foi mais preconceito ou despreparo. Eu interpretei como falta de conhecimento sobre a causa e também o despreparo, né? Eu interpretei dessa forma. Tanto que depois ela me pediu desculpa, ao final lá da sessão que eu tinha já feito os documentos, ela pediu desculpa e tal. Eu falei, não, que estava tudo bem e que, para o bem dela, que era necessário que ela estudasse mais sobre isso para que ela não cometesse o erro novamente. Você disse, né? É importante, né? Porque porque assim, acho que aconselhar uma pessoa a estudar sobre um caso para que a pessoa entenda, para que no futuro seja melhor para ela, eu acho que não é nada de ruim. Pelo contrário, é bom, né? No mínimo, ela não foi mais questionar uma outra pessoa, né? Quando afirmou como é que ela se declarava, né?
É uma coisa que ela não deveria ter feito de forma alguma, era ter contestado a sua ideia. Bom, voltando aqui para a questão dos indígenas, né? Então, tinha mais alguém que pediu para entrar na sala. Então, ó, a importância da demarcação das terras indígenas. Vamos lá. Há por parte. Eu não quero entrar em qualquer tipo de debate político, porque fica uma coisa partidarizada, pode ser mal interpretado, mas eu não vou nem citar o nome para não gerar o motivo enfim, mas um personagem importante que chegou a compor o governo disse que odeia a expressão povos indígenas, né? Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Eu não quero citar o nome para não entrar muito pelo viés político, mas como se não devesse existir os povos indígenas, e todos eles, em vez de haver essa preocupação com a proteção a esses povos nativos que aqui estavam quando o colonizador chegou, a ideia que ele defendia, né, ele deixava aberta a ideia dele, exposta, é de que os povos indígenas deveriam ser integrados ao restante do povo brasileiro. Ou seja, é um total desconhecimento, desrespeito à questão da cultura e do valor que esses povos têm. Então, para que eles consigam viver preservando suas tradições, mantendo viva a sua cultura, a sua identidade cultural, é importante que ele tenha direito à terra. E que o povo brasileiro, de um modo geral, sem fracionar em grupos, né, reconheça esse direito à terra. Porque muita gente diz assim, professor, mas é muita terra para a quantidade de povos indígenas que nós temos no Brasil. Se a gente voltar para o gráfico anterior e pegar aqui 0,4 de 200 milhões, vai dar quanto? 1% dá 2 milhões, 0,4, se eu não estiver errando a conta, dá 800 mil indígenas no Brasil. É muita, alguém poderia dizer assim, professor, aqui é muita terra. Se a gente for somar aqui o território de toda essa área verde, vai dar maior do que muitos estados, para 800 mil pessoas. Inclusive, tem terra indígena maior do que o estado de Sergipe, que é um estado pequeno. E muita gente não entende por que essas terras precisam ter a extensão que tem. Porque, na verdade, o indígena ele é diferente de um simples agricultor, que tem a casa dele ali, tem um curralzinho pequeno do lado, aí tem uma propriedade que é para ele plantar, ele faz lá, separa a propriedade em partes, onde ele planta uma coisa, os vários gêneros que ele cultiva, e outro que tem o pasto para o rebanho que ele cria, seja ele bovino, caprino, enfim. Não é assim. Para que esses povos indígenas consigam viver da natureza sem depender do homem branco, entre aspas, do homem civilizado, entre aspas, ele precisa ter uma extensão de terras relativamente grande, bem maior do que aquela onde está presente a oca, enfim, aquela aldeia indígena, né? Ele precisa de uma área onde tenha, por exemplo, uma natureza preservada, e a importância também, um outro aspecto que faz com que seja importante a existência dessas terras indígenas demarcadas, porque o modo tradicional como ele vivia, né, é de preservação da natureza, embora a gente saiba que tem índio hoje que faz garimpo, tem índio hoje que desmata, tem índio que vivem de modo bem alheio àquela velha tradição de seus povos, né. Então, mas, assim, a ideia que se tem do modo de vida tradicional deles é outra. É diferente dessa ideia influenciada pelos interesses capitalistas, pelo interesse do lucro, de desmatar, de obter riqueza, enfim, sem pensar no futuro. Bom, Professor, sim, inclusive, teve ontem uma coisa muito importante para os povos indígenas, que foi muita gente estava morrendo, os povos indígenas, por causa do coronavírus, porque a medicina não chegava, né, nas aldeias, se não chega nem
nas capitais, muito menos lá. Então, estava em risco de ter extermínio. E um compilado de somente advogados indígenas ganhou a causa no STF. E aí agora o governo está sendo obrigado a ir até lá, tipo, mandar reforços, vacina quando tiver, testagem e tudo, porque até agora estava sendo, tipo, eles não eram um povo, entende? Eles não estavam recebendo mesmo. Eram só as ONGs que estavam lutando por eles no caso da Covid. E aí ontem Pois foi é. o STF. E ainda tem que se considerar, além disso que você está colocando, o fato de que, como muitos povos indígenas vivem isolados, porque tem outros que têm muito contato com eu sempre vou usar as aspas aqui, muitos têm contato com os homens brancos, e aí passam por algum tipo de miscigenação, o fato de ter uma convivência mais frequente faz com que eles, vez por outra, contraem a doença, e que, na verdade, que esses grupos, quanto mais eles se misturam, eles tendem a adquirir mais anticorpos, coisa que não acontece com os que vivem isolados, em determinadas áreas embrenhadas aí no meio da floresta. Então, essas pessoas, esses que vivem mais isolados, eles são mais vulneráveis caso contraiam o vírus, né? Por isso que é importante a testagem, para que, isolando a pessoa que teste positivo, ofereça menos risco para os demais, né? E os números que se tem de indígenas que morreram por conta da Covid não são números expressivos, tá? Mas foi boa a sua colocação, viu, Cássia? Aí, então, o indígena, ele precisa viver, ter rios preservados com abundância de pesca, terras onde ele não dependa de recorrer a uma cidade para que ele busque alimento. Ele precisa de uma floresta suficientemente preservada de onde ele possa extrair, por exemplo, a caça, né? De onde ele possa retirar aquela erva que vai servir como um tratamento para curar algum tipo de enfermidade que eles venham a contrair, né? Então, por essas e tantas outras razões, é que as áreas indígenas, demarcadas como sendo terras indígenas, elas devem ser muito maior do que o que muita gente compreende. Na verdade, quem critica a extensão das terras indígenas desconhece isso que eu estou falando. Essa necessidade de se ter uma área muito maior do que o que, de fato, muita gente pensa que seria necessário. Eles não vão viver de modo como vivem os agricultores, como a gente está habituado a ver, né? Viver um pedacinho de terra ali para plantar, um para pasto e um lugarzinho da casa dele. Ele precisa viver de uma maneira que não dependa do comércio, não dependa de nenhuma cidade, que eles vivam ali em meio à floresta e de lá tire todos os seus recursos, todo o seu sustento, certo? E também a preservação dessas áreas é importante para que ele possa valorizar a cultura e passe isso de uma geração para outra. Porque, principalmente para os mais jovens, né, a perda de uma natureza preservada pode representar uma perda de esperança para o futuro. Inclusive, acho que ano passado teve um documentário que foi mostrado, acho que para vocês, eu não sei se vocês estavam no primeiro ou segundo ano, não sei se vocês lembram, que a gente foi dividido uma parte no auditório e uma parte na biblioteca. Foi quando vocês estavam no primeiro ou no segundo ano, vocês estão lembrados disso? Eu acho que foi no. Foi ano passado mesmo, em abril, se Mas não me eu engano. lembro. Foi bem bom. A gente teve o filme e depois a gente foi para a biblioteca para discutir. Isso. Que era envolvendo todas da área de humanas, né? Aí mostrou a realidade lá do suicídio do indígena, que é algo muito comum, né? Ele, na verdade, é uma situação de desespero diante das perspectivas de futuro que são negativas, né? Sobretudo quando a área de projetos agrícolas ou o avanço do agronegócio toma aquilo que é de direito originário desses povos indígenas. Então, o não reconhecimento do direito à terra,
a não existência de condições para que eles possam viver em harmonia, em comunidade e em harmonia com a natureza, e também possa valorizar a cultura que é própria deles, faz com que eles migrem para as cidades. É muito comum entre os índios mais novos, sobretudo na medida que ele vai tendo contato com as cidades, ele vai perdendo, de forma gradativa, a sua identidade, né? E caso ele venha morar na cidade, dificilmente ele vai conseguir viver, é inevitável praticamente ele viver sem enfrentar o preconceito, né? E isso pode ser observado também, que eles vão engrossar a parcela da população mais pobre, né? Os indicadores, todos os indicadores que você possa imaginar para os povos indígenas que passaram por um processo de aculturação, né? E passaram a viver nas cidades, eles são inferiores. Escolaridade, renda, todos os indicadores deles são bem mais baixos que os demais grupos que compõem a população, certo? Alguma dúvida até aí? Vamos seguir adiante. Outros grupos que vieram a compor a população brasileira. Na verdade, durante séculos, né, nós tivemos uma população brasileira onde se tinha os nativos, em grande número, tanto do masculino como feminino, homens e mulheres e homens, os africanos que foram trazidos, arrancados lá da África e trazidos para serem escravizados, eles eram predominantemente homens, né, mas vinham mulheres também, e o elemento branco era quase que apenas homem. Então, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, durante mais de 3 séculos, a população brasileira ela foi fruto de quê? De uma miscigenação entre indígenas, um certo equilíbrio entre homens e mulheres, negros, predominantemente masculino, e o europeu, o homem branco europeu, de origem europeia. Somente com a vinda da família real para o Brasil é que essa realidade, essa composição, ela começou a passar por modificações, por alterações. Por que a impressão da família real, quando chegou ao Brasil no início do século XIX, era de que a população precisava passar por esse processo, entre aspas, de clareamento da população brasileira? Porque a presença do elemento branco era pequeno, era apenas do homem europeu branco. Não tinha mulheres brancas, praticamente. A mulher europeia era filho do cara que era dono de terra lá, que casava com outro europeu, enfim, praticamente não participava desse processo, né? Então, a presença feminina nessa miscigenação era da mulher africana e da mulher indígena. Então, isso contribuiu para que não se tivesse uma população de pele clara, era pequena, né? Então, esses traços europeus, eles foram poucos, foram tudo misturados, por conta desse intenso processo de miscigenação. Daí a ideia de criar essas políticas para a atração do imigrante, né? Então, por muito tempo, houve essa composição de forte miscigenação entre esses grupos que eu falei, e o europeu com a participação menor, certo? Aí as imagens que ilustram, né, esses momentos, né, o tráfico negreiro, essa terrível imagem de como ocorria o transporte dos africanos para as Américas, e essa imagem marcante aqui da caravana de europeus portugueses chegando à costa brasileira, só a título de ilustração. Aí, a partir deixa eu ver se tem, não, peraí, voltando aqui, a partir da chegada da família real é que começou o governo brasileiro. Na verdade, a coroa portuguesa sediada no Brasil
desenvolver essas políticas para atrair imigrantes para cá. Então, vieram os imigrantes de Açores, as ilhas de Açores, que eram de controle de Portugal. Posteriormente, vieram várias levas de imigrantes. Ao longo do século XIX, vieram vários grupos de imigrantes em momentos distintos. Alguns pequenos grupos ainda com a vinda da família real, e posteriormente, ao longo das décadas, outros grupos, né? Merece destaque, na segunda metade do século XIX, os grupos de alemães e italianos, já num contexto histórico e político do Brasil, marcado pelo processo de avanço do abolicionismo, né? Que era quando se via a necessidade da substituição, não sendo mais lucrativa a manutenção da mão de obra escrava, buscou-se uma alternativa de trabalho assalariado, e essa vinda dos imigrantes casou, digamos assim, uma certa perfeição, né? Casou o momento político difícil que se vivia na Europa, em alguns países como a Alemanha e Itália, que passavam por um processo de unificação política de seus territórios, né? Então, havia uma situação de tensão política, que isso se refletiu economicamente nos indicadores e nas condições sociais que se tinha por lá. Então, se propagandeava muito na Europa nesse período que o Brasil seria um país do futuro, e que muita gente terminou vindo para o Brasil por esse tipo de influência, e terminaram indo para as áreas que se descobriu que eram muito propícias à prática da agricultura, a região da Terra Roxa, que pegava áreas do sudeste e do sul, né, e coincidiu com o mesmo período de forte expansão da cafeicultura no Brasil. Então, com isso, significativos fluxos migratórios chegaram ao Brasil. E isso se estendeu, na verdade, por várias décadas, até o século XX, inclusive. Entre esses grupos também chegavam portugueses. Normalmente, quando a gente fala de imigração do século XIX, se lembra muito dos alemães, italianos principalmente, mas chegaram vários grupos, poloneses, ucranianos, espanhóis, ingleses, vários grupos chegaram, portugueses, que tinha facilidade dos portugueses de adaptação por conta da língua falada, né? Bom, aí, conforme que a gente já tinha conversado anteriormente, né, a questão como a população brasileira se identifica, né? Então, esse critério de autodeclaração, eu vejo com uma certa polêmica, né? Como eu já falei para vocês agora há pouco. Mas há pessoas que acham que o critério de autodeclaração é perfeito, né? É o que eu falei, eu acho que poderia ser algo mais objetivo. Seria como? Como? E o senhor acha que a gente dividiria como? Eu acho o seguinte, o IBGE, ele sabe todos os critérios, porque o que acontece é o seguinte, Cássio, eu vou só fazer um adendo aqui para chegar à minha resposta. Uma pessoa que se autodeclara negra, ela pode não ser reconhecida como negra numa banca lá do Enem para entrar nas cotas ou no concurso. Então, se a pessoa se autodeclara negra e uma banca de avaliação do critério racial nega isso, então tem alguma coisa errada. Como é que a pessoa se autodeclara e a banca diz que não? Então, algo não está certo aí. Então, como é que eu imagino? O IBGE, quando faz o levantamento, o censo, que é a cada 10 anos, que esse ano não vai ser esse ano mais, vai ser o próximo, vai ser em 2021, ele poderia treinar, né, fazer os cursos, né, os processos de preparação dos seus recenseados, selecionados em concurso, para que as pessoas entendam todos os aspectos que devem ser levados em consideração para identificar uma pessoa a que grupo ela pertence. E eu caso, poderia... tá falando de biologia, né, de genética. Sim. Tipo, eu entendo, senhor, completamente. Só que, tipo, de acordo com o que a gente está estudando, inclusive agora, que é a primeira e segunda lei de Mendel, existem coisas que não se expressam e coisas que se expressam, mas não deixam de estar no nosso sangue. Eu entendo que o senhor está falando no quesito de ser por
gene, né? Acho que é isso que você tá querendo dizer. Porque vocês que estão estudando em genética agora, eu sempre confundo genótipo com fenótipo. O que a pessoa apresenta fisicamente é fenótipo, né? Genótipo é Pois é. a carga genética, fenótipo é o que Pois é. expressa. Pois é, então, normalmente, as próprias pessoas, esse critério de autodeclaração, ele é muito com base nos aspectos físicos, que são fenotípicos, não é isso? Sim. Só que, Embora muitas vezes esses traços, eles possam não aparecer, né, tão claramente. Às vezes acontece de ter irmãos que um tem a pele clara e outro tem a pele escura. O povo até fica falando, isso gera até fofoca de vizinho, diz que teve Ricardão na história. Mas, assim, tem situações como o caso que eu estou falando, tem situações que não tem para onde correr. Eu acho que não seria perfeito, viu? Só concluindo, cara. Pode falar. Citou da questão dos irmãos. Bora pensar assim. Fala um pouquinho mais alto, porque eu estou tá ouvindo agora? Vou aumentar o som aqui também. Tem um pai negro e uma mãe branca. Vamos dizer assim, tipo, os opostos de cor. E aí, no caso, tem os filhos. De acordo com a genética, tem 50% de probabilidade de nascer negro ou branco. Ou misturado, né? Obviamente, miscigenação. Mas bora lá. Tem 25% de probabilidade de nascer branco. Tipo, se a mãe for dominante, E ok, quando a criança nasce e ela é branca, ela não deixa de ser negra, porque ela tem o sangue negro do pai. É aí que tá o problema. Porque se a gente fosse capacitar nesse sentido, essa pessoa seria considerada branca e não negra. É por isso que a auto-identificação hoje, a autodeclaração, as cotas, elas são baseadas no quesito de preconceito que a pessoa recebe pela cor, não pelo genótipo dela. Porque se ela for branca e ela tiver sangue negro, ela não vai sofrer racismo. Sim, eu concordo com o que você está colocando, viu, Cássio? Agora, esses casos que você está falando aí podem acontecer, mas, assim, são pouco comuns. Embora existam esses percentuais genéticos que você colocou aí. A ideia que eu estou colocando é que seria possível ter números mais próximos da realidade. Sim. Inclusive, está aumentando. À medida que estão sendo feitas políticas públicas para empoderar a população negra e parda, está aumentando, assim, muito. Tipo, de um ano para o outro, aumenta a quantidade de pessoas que se autodeclaram pardas e negras. E isso vem da educação, tipo, Sim. De tipo, a pessoa se autodeclarar porque ela se orgulha da cor que ela tem. Então, tipo, Sim. Isso não é nem meu lugar de fala, mas é só o científico que eu tô falando. Não, tá certo. Outra coisa, eu vou voltar aqui só para esse dado aqui, de 7,6%. Isso aqui está longe do que de fato acontece no Brasil. Isso é o dado do censo de 2010. Como essas políticas de autorreconhecimento racial, como tem havido a difusão dessas políticas ao longo do tempo, não tenha dúvida de que o próximo censo, que será no ano que vem, esse número aqui vai ser maior. Talvez até supere os 10%, mas eu acho que ainda será muito abaixo. Muito abaixo. Porque ainda não houve tempo suficiente para que essa política, para que essa autoidentificação, as pessoas se assumirem como de fato elas são, porque o preconceito que elas sofrem por conta de cor de pele termina influenciando para que haja essa distorção desses dados. Então, ainda leva tempo. Uma coisa que passou séculos contribuindo para isso não se desfaz com uma política praticada em poucos anos. Vai ser necessário ainda décadas para que a gente tenha aquele gráfico lá mais próximo do que de fato é. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com o que você colocou, que o critério é biológico, né? Mas, assim, enquanto nós tivermos esse critério de autodeclaração, e se não se fizer uma campanha massiva para que as pessoas se reconheçam como de fato elas são, a gente vai ter números que
que distorcem essa realidade. Você está entendendo o meu raciocínio, Cássio? Sim, Está me ouvindo? é completamente entendível. E é por isso que tem a autodeclaração, né? Porque enquanto eu, se eu fosse pesquisadora do IBGE, tipo, enquanto eu, não, né? Mas enquanto uma pessoa branca, ela não sabe o que uma pessoa negra sofre. Enfim, é muito, muito difícil falar sobre isso. Muito polêmico. É um tema muito polêmico, eu Mas, concordo. mas a gente tem que falar, porque se não for pra falar, nunca vai mudar. Mas uma coisa que eu achei, não vou citar nem nomes, mas, tipo, tem uma cidade próxima aqui, no Piauí mesmo, que, não sei se o senhor sabe, mas existem, não são nem cotas, são quantidades mínimas para ter mulheres e negros na política. Então, tipo assim, um tal partido, ele tem que ter porcentagem de mulheres, que normalmente são 3, e uma porcentagem de pessoas negras. E aí o partido ele já tinha sido composto e não tinha pessoas negras. E aí um homem totalmente branco, quando eu falo totalmente branco, é tipo quase igual a mim, tipo, quase transparente. E tinha lá, cor, negro. Então, tipo, é complicado. É meio complicado isso aí, porque é justamente o que eu estou falando, né? A subjetividade, ela faz com que tem que se aceitar tudo. Mas, por No outro caso, aí lado, eu nem considero que seja subjetividade, e sim corrupção, sabe? tem Apropriar os do lugar casos, de uma pessoa que era para ser negra, sabe? Era o lugar de alguém para representar os negros e, enfim. essa pessoa você conhece, e ela não tem traço nenhum que pudesse ser Não, colocada. são divulgadas as fotos e, tipo, muita gente negra se revoltou da cidade. Eu já vi também pessoas negras que participaram de concurso concorrendo, né, e reclamando de que a pessoa que passou lá não tinha, não era nem negra, né, a pessoa alegava isso, e a pessoa, a banca, não sei exatamente, a banca de avaliação, exatamente por quais razões ela entendeu que essa pessoa era negra, né, então isso aí levanta uma discussão imensa, há muitas polêmicas em torno disso aí. Mas voltando aqui para o tópico, para fechar essa parte aqui, já vai ter um intervalo. O IBGE considera esses grupos aqui, né? Indígenas, amarelos, pardos, pretos e brancos. Aí nós temos os dados aqui comparando 2000 com 2010, os dois últimos censos, de onde se pode coletar os dados. Então, houve o crescimento populacional nesse intervalo, e a gente pode perceber, a gente vai direto aqui aos percentuais, né? Pelos percentuais, já se tem refletido um pouco desse critério de identificação, né? Os próprios brancos mesmo. Eu poderia dizer, eu sou branco. Não, eu me considero pardo. Então, a tendência também, então, passei aqui sem querer, há uma tendência também que esse grupo dos pardos, eles tendem a aumentar, e o dos brancos tende a diminuir. Certamente, após o censo de 2020, que sai 21, na verdade, os valores aqui, eles terão essa tendência, né, de redução dos brancos, de aumento dos negros, e de aumento também dos pardos, porque mais pessoas que antes se autodeclaravam brancos vão ter uma compreensão maior de que, na verdade, são miscigenados, portanto, são pardos. Mais pessoas que se consideravam pardos vêm até a compreensão que, na verdade, eles são negros, né? Já os outros, eles tendem a não variarem tanto, certo? É tanto que o amarelo, por influência mais de migração, mas não é muito o caso, né, hoje no Brasil. Um ou outro momento possa ter uma influência de determinados grupos. No Brasil, nos anos 2000, teve um grupo de chineses chegando por aqui, né? Isso pode ter influenciado nesse crescimento aqui entre 2000 e 2010, mais do que o dobro.
tá? Então, essas políticas, como foram comentadas anteriormente, elas terão impacto, né, na redução dos brancos e crescimento de pardos e negros. Passando adiante, a questão da imigração internacional, né? Então, fazendo um apanhado histórico, durante muito tempo, né, esses séculos aí, 16, desde a implantação do trabalho escravo aqui no Brasil, grupos que chegaram foram. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas traficadas da África durante o período da escravidão, entre os séculos 16 e 19. Sem falar que teve muita gente que morreu no caminho, né? Então, por isso é que nós temos algumas cidades brasileiras que, na verdade, são pedaços de África no Brasil. Não sei se alguém de vocês aí já foi a Salvador, mas Salvador, eu estive lá em 2013, 2013, era até junto com alguns professores de paulistano, era participando das atividades no mês de novembro, que é em alusão à consciência negra. Então, você vivencia muito da África lá. Passou uma semana envolvido com atividades desse tipo. Então, temos outras cidades, né? Por exemplo, São Luís, tem muitos, porque São Luís, Salvador, São Luís, Recife e Rio de Janeiro são as cidades brasileiras que mais tiveram navios negreiros aportando. Então, isso ficou ao longo do tempo, tá? Do século XIX em diante, a população brasileira passou a ter a composição de vários outros grupos, conforme os que eu já citei aqui anteriormente. Inclusive, como eu tinha mencionado também, havia uma propaganda muito positiva do Brasil em relação à questão da fertilidade da terra, das facilidades que poderiam ser encontradas aqui, de prosperidade, mas muitas vezes isso era uma propaganda muito que quando chegava aqui ao Brasil se encontrava com uma realidade bem distinta, né? Por exemplo, muitos tinham que a viagem que eles faziam da Europa para o Brasil, elas precisavam ser pagas depois de um certo tempo. Então, eles, durante muito tempo, iam ter que arcar com essas despesas. Há quem diga que eles pagavam até as ferramentas agrícolas que eles tinham, os lotes de terras que recebiam inicialmente, não eram lá essas coisas em relação à fertilidade da terra, em relação à área também, o que trazia dificuldade para eles. E em tempos mais recentes, já século XX, e depois também, período de Segunda Guerra Mundial, e em tempos mais recentes, já final do século XX para XXI, vieram outros grupos, né? Os japoneses vieram em grande quantidade no período até antes da Primeira Guerra Mundial e também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Vieram principalmente para São Paulo, Paraná. Hoje, inclusive, Petrolina, a cidade que eu moro aqui, tem muitos japoneses que vieram saindo de São Paulo, descendentes, na verdade, saindo de São Paulo para investir na agricultura irrigada por aqui, né? Esses decassegues, na verdade, são filhos, netos ou filhos de japoneses que vieram para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial e que depois, nos anos 60, 70, 80, principalmente 70, 80, foram morar no Japão, fizeram o caminho inverso, né? Sírios e libaneses foram principalmente para São Paulo, vivendo de atividades ligadas a comércio, né? Coreanos e chineses já foi em tempos mais recentes, anos 90, anos 2000, tá? A crise mundial de 2008, ela teve reflexos no Brasil, né? Porque, por exemplo, durante muito tempo o Brasil foi um país predominantemente de emigração, de saída. Então, como a crise mundial de 2008 não atingiu com a mesma intensidade o Brasil, como aconteceu com outros países, ocorreu em alguns casos um fluxo inverso, né? Foi um período em que grupos de alguns países europeus começaram a chegar no Brasil, onde o impacto econômico da crise mundial não foi tão grande como aconteceu na Europa. São 14 horas e 19 minutos, eu vou dar 15 minutos agora para o intervalo, para já já de voltar. Exatamente, não sai ninguém da sala, exatamente às 14h34 eu estarei de volta, certo? Até já.
Bora, meu povo, voltei. Vamos? Bora, galera, vamos, vamos. Pontualíssimo. Vamos lá, tem que ser. Para que a gente possa, para não precisar de uns minutos para finalizar no final, finalizar o slide. Então, vamos lá, retomando aqui. O próximo slide é este aqui, que trata sobre as migrações internas. Então, tem uns dados aqui importantes para a gente analisar. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, né? Depois que observa os dados que começa a refletir sobre o assunto. 40%, dados do IBGE, 2014. 40% das pessoas moram em municípios que não nasceram e 16%. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Falem aí, por favor. Sim. Ok. Sim. 40% das pessoas moram num município que não nasceu. Nesses tempos de pandemia, muita gente retornou ao município de origem, onde os pais moram ainda. Eu imagino que tem muitos alunos do ISP, do CAPAL, nessa condição, das cidades que já tinham passado a morar em Paulistana, mas agora, nesse cenário de pandemia, voltaram para a cidade de origem nas redondezas, né? E 16% dos brasileiros mudaram não só de município, mas também de estado. É o meu caso, por exemplo. Não sei se tem alguém de vocês aí, dos terceiros anos, que além de morar fora do município, moram fora do estado onde nasceram. Se tivesse, manifesta aí só para termos mais um exemplo. Ou não tem ou não quer falar. E os fluxos intraestaduais, eles superam os interestaduais, porque isso é absolutamente natural, né? É mais comum as pessoas migrarem de uma cidade para outra, do mesmo estado, do que entre estados diferentes. A não ser quando a pessoa mora muito próxima à fronteira, né? Por exemplo, tem muita gente de Paulistana que mora em Pernambuco, aqui em Petrolina, porque Petrolina que também, de certa forma, é referência para a educação, né, nessa zona aqui do Nordeste, nessa área aqui do Nordeste, e é muito mais perto do que Teresina, praticamente um terço da distância que é para Teresina. Não vamos colocar em discussão aqui a qualidade do que essas duas cidades ofertam em diz respeito a ensino. Mas, assim, você tem acesso à educação também de boa qualidade, né, se deslocando bem menos. Bom, aí há também muitos casos, assim, quando é perto de zona de fronteira, ou há uma cidade em outro estado que polariza o estado vizinho, que acontece muito com Teresina, tem muitos maranhenses, não só de Timon, mas de várias áreas do Maranhão, que foram morar em Teresina porque ficam mais perto de Teresina do que de São Luís. Então, isso aí também contribui para esses 16% aqui, tá? Mas predomina os fluxos dentro do mesmo estado em relação aos que ocorrem entre estados diferentes, tá? E as migrações, na verdade, migrações internas, elas guardam uma relação muito forte com a situação de desigualdade que existe entre desigualdades regionais em um país. Quando as desigualdades são muito acentuadas, tende a ocorrer muitas migrações. Por que historicamente ocorreram enormes fluxos migratórios do Sudeste, aliás, do Nordeste, principalmente em direção ao Sudeste? Nordestinos de todos os estados,
migrando para São Paulo, principalmente, por conta do grande desnível econômico e social, por conta da grande situação oposta, né, de forte concentração de pobreza no Nordeste, falta de políticas públicas visando melhorar as condições de vida dessa população, e, por outro lado, grande desenvolvimento econômico carregado, estimulado principalmente pela atividade industrial, que se expandiu fortemente a partir dos anos 1950 e 60, e que teve continuidade também nos anos 70, 80 e 90. A partir dos anos 2000, o volume e a intensidade desses fluxos migratórios que ocorriam do Nordeste para o Sudeste, na verdade, ainda nos anos 90, esses fluxos eles começaram a diminuir e houve até uma inversão. Você observa aqui, por exemplo, essa seta que indica o fluxo no sentido Nordeste-Sudeste, ele é até menor do que do caminho inverso, Sudeste e Nordeste. É um período marcado pelas chamadas migrações de retorno, né? Muita gente, inclusive, que tinha se deslocado do Nordeste para o Sudeste em décadas anteriores, fizeram essa migração de retorno, muitas delas já aposentadas, já numa idade em que, aposentado ou não, continuar vivendo num grande centro como é São Paulo, não fazia mais tanto sentido, né? Tudo o custo de vida muito caro, a dificuldade de deslocamento, a insegurança, o trânsito caótico num grande centro como é São Paulo, né? Então, muitos preferiram, né, voltar às suas origens. Eu sempre costumo citar como exemplo o seguinte: com uma casa, independente de ser uma casa muito grande ou média, mas normalmente com o valor de uma casa em São Paulo, capital, ou numa outra localidade no Sudeste, se compra 2 ou 3, dependendo de onde, no Nordeste, na cidade do interior, por exemplo. Então, muita gente com a aposentadoria lá da empresa onde trabalhou por décadas, quando migrou, volta para o Nordeste, tem os vínculos familiares que nunca foram rompidos, vende uma casa lá, compra no interior do Nordeste, e ainda tem algum rendimento para se fazer outra coisa. De repente, a pessoa compra 2, 3 casas, mora em uma e aluga 2. Então, muitos nordestinos fizeram isso, né? Além disso, esse retorno também, essa diminuição desse fluxo também se deu porque o próprio Nordeste passou a crescer mais economicamente, comparado com o que acontecia em décadas anteriores. Então, muitos nordestinos que antes só migravam praticamente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, passaram a migrar para outras áreas do próprio Nordeste. Por exemplo, na atividade industrial hoje, você tem importantes centros industriais, não só no Sudeste, você tem a região metropolitana de Salvador, de Recife, de Fortaleza, são áreas com muitas indústrias. Além disso, as atividades do setor terciário também tem muitas oportunidades de emprego, comércio e serviços. Na medida em que a economia foi se fortalecendo, foi se dinamizando, essas pessoas que antes buscavam as indústrias, a construção civil no Sudeste, passou a encontrar trabalho no próprio Nordeste, no comércio ou na prestação de serviços, né? Então, isso também ajuda a explicar essa mudança nos rumos das migrações, né? Tem algumas que a gente pode observar também aqui em direção ao Centro-Oeste, muito aqui está relacionado ao agronegócio, né? Que é uma atividade em expansão, não só no Centro-Oeste, mas também em algumas áreas do Norte, até algumas áreas do próprio Nordeste também tem havido expansão do agronegócio, né? Nos anos 60 e 70 também houve política de ocupação na região amazônica, né? Como, por exemplo, a implantação da Zona Franca de Manaus, a implantação de rodovias, e os projetos de implantação de rodovias e ferrovias, articulando o norte e o centro-oeste, que eram áreas mais isoladas ao restante do país,
Isso também contribuiu para os fluxos migratórios para essas áreas, tá? Seguindo adiante, alguém tem dúvida? Os efeitos que as migrações acarretam podem ter repercussões muito graves. Porque normalmente a migração, as migrações, elas não ocorrem, dificilmente elas ocorrem de modo controlado, né? O que aconteceu, por exemplo, historicamente no Brasil, nos anos, com maior intensidade, a gente pode dizer, nos anos 50, 60 e 70, migrações no sentido nordeste, sudeste, foi algo totalmente fora de controle, né? E a migração, ela aconteceu não só das cidades, mas também do campo, de quem vivia no campo e nas cidades do Nordeste, em direção aos grandes centros do Sudeste. Então, quando você tem migração em grande quantidade, grande volume do campo para a cidade, a gente chama isso de êxodo rural. Então, isso contribuiu para que a gente tenha esse cenário da imagem. Ah, professor, você vai dizer que favela é coisa da década de 50? Não. Eu não estou afirmando que esse processo, que pode ser chamado de favelização, ocorreu apenas com essa migração que teve uma intensidade maior nos anos 50, 60 e 70. A origem das favelas, ela é anterior, é coisa do século XIX, mas a, a maior densidade populacional nessas áreas que passaram a se chamar, denominadas de favela, né, hoje é um termo, um eufemismo para o termo favelização, favela, que é comunidade, muda o termo, mas na essência não muda praticamente nada. Então, a origem é século XIX, mas a partir do momento em que grandes contingentes imigrantes se direcionam para os mesmos centros urbanos, São Paulo foi o preferido pela importância econômica que sempre teve, faz com que aquela população de menor poder aquisitivo, não dispondo de recursos para adquirir moradia em um local com melhor condição de infraestrutura, termine sendo levado a ocupar uma área de menor valorização imobiliária. Muitas vezes, casas essas adquiridas através de uma simples ocupação, invasão, conforme o termo que queiram empregar. E hoje é uma situação difícil você mexer nisso aqui. Quem tiver alguma opinião aí, pode, se quiser manifestar, mas como é que você muda esse retrato aqui? Só lembrando que aqui, numa favela como essa aqui, ó, aqui não tem rua, existem vielas. Como é que você leva o saneamento para uma área dessa aqui? Coleta de lixo, água tratada, coleta de esgoto, energia regularizada, com iluminação pública, com poste, tudo bonitinho, conforme acontece uma situação normal, digamos, numa área mais plana, numa área em que o espaço foi melhor ocupado. É uma situação difícil de você reverter, né? Aqui são áreas com grande adensamento populacional, é muita gente por metro quadrado, costumam ser famílias muito numerosas, você conseguir remover essas pessoas para uma outra área, e ele aceitar ir para uma outra área, para esses conjuntos habitacionais que são desenvolvidos, não é uma tarefa simples. Para depois ter que fazer um processo de demolição, para tornar isso aqui uma área urbanizada, seguindo um padrão melhor para se ter condições infraestruturais recomendáveis. Não é uma coisa simples. Vou aproveitar, fazer uma pequena pausa agora, fazer a chamada, viu? Agora que eu vejo quem é que está, não sei, eu não avise nos grupos de WhatsApp. A Aline está aí, Aline. Ana Beatriz, Bianca. Abra um áudio. Carlos Henrique, Cássia, Danilo. Presente.
Presente. Emanuele, Presente. Érica, Gabriela, Presente. Jean, Giovana, Hortêncio, Oi, Presente. É porque tá. Isadora, Ítalo, Ítalo Paixão, Presente. Jâmica, José Nilson, Presente. E Raquel. Professor, estou aqui com José, Raquel, viu? tá. Júlia Lohane, Karine, Presente. Kátia. Calma, Leandro, quer dar presente logo aí para paciência, chego já no seu nome. Kátia tá aí, Cauê, Kailaine, Laiane, Lady Jane, Leonildo, ó o Vinícius aí se antecipando também, pera aí, rapaz. Lohane Esther, Luana, Luciano, Luiz Eduardo, Presente. Maísa, Maria Gisléia, Maria Jussara, Maria Regina, Matheus, Maria Regina não tá aí, Micael, Natan, Oliveira, Presente. Paula, Raíssa, Roberta, Juana, Teógenes, Maria Regina, você apareceu só agora, Maria Regina? Tiago, Vanilson e Vinícius Carvalho e Vinícius Rodrigues. Espera aí, Vinícius Carvalho e Vinícius Rodrigues. Também Vinícius? Não, Vinícius Carvalho é o de ADM, terceiro ADM. Vinícius Rodrigues é o de terceiro mineração. Ah, sim. Ok. Eu pulei o nome de alguém, acho que não, né? Tá, beleza, então. Voltando aqui. Vamos lá. Tchau, né? Tá bom, vou pegar a gente no tchau já. Vamos lá, retomando aqui. Bom, então é uma realidade a questão da favelização no Brasil, é de solução muito difícil. Isso é fruto de um longo período de insuficiência ou descaso dos programas habitacionais. É coisa que bote aí mais de 100 anos de ausência de políticas públicas eficientes, porque se ao longo de todo esse período tivesse havido políticas habitacionais, programas de moradia, de acesso à moradia para a população, e aí não vamos botar a culpa no governo de hoje, de ontem, não, de sempre. Aí a responsabilidade é de sempre, desde o século XIX. Esse problema aí acontece. Porque quem vai morar num morro desse aqui é porque não teve oportunidade, outra oportunidade de moradia. Ninguém iria trocar uma casa, embora simples, no conjunto habitacional, seja ele de casa ou de apartamentos, ninguém iria trocar essas moradias assim por um barraco na encosta de um morro sujeito a deslizamento, sem saneamento nenhum, sem água, sem coleta de esgoto, sem coleta de lixo, insegurança total, um tiro de conflito entre grupos de traficantes, a polícia subindo do morro e, enfim, vocês já conhecem a realidade, tem alguns filmes que retratam essa situação, e, na verdade, é uma situação que quem vai por falta de opção. E aí não adianta culpar o governo de hoje e de ontem, mas todos os governos tiveram sua parcela de responsabilidade ao não ofertarem de forma contínua, porque, na verdade, essas políticas habitacionais, de distribuição de moradia para a população mais carente, tem que ser uma política, não é de governo A ou B, é uma política de Estado e permanente, para que
um morro como esse aqui não viesse a ser ocupado da forma que foi. Aqui, na verdade, era para ser uma área de natureza preservada, porque não é um local apropriado para habitação, ainda mais uma habitação com tamanha densidade, como é aqui, né? Aqui, como eu falei antes de fazer a chamada, praticamente impossível você, não é impossível, mas é muito difícil você implantar algum projeto de urbanização aqui, porque primeiro você teria que tirar muita gente, onde tem tanto barraco aqui, teria que dar lugar à rua, à obra de saneamento, e é difícil você fazer isso numa paisagem dessa, até porque a própria inclinação do terreno não favorece você nem ter rua numa área como essa aqui, certo? Mas, enfim, a forma como esse espaço geográfico aqui foi organizado reflete uma situação de desigualdade e uma situação de descaso das autoridades ao longo do tempo. Eu estou falando aqui de uma área de favela em morro, mas existem áreas de favelas também em São Paulo que são em áreas planas. Então, o que muda é só o terreno, mas a situação de proximidade das casas, de todos os problemas estruturais, de segurança, também ocorre lá. O que muda aqui no Rio de Janeiro é na encosta, e em São Paulo na margem de córregos, em área de baixo valor imobiliário, certo? Então, isso reflete esses fortes fluxos migratórios, aliado à ausência dessas políticas, né? As políticas públicas de planejamento urbano. Outra coisa, uma forma também que poderia ter sido, um tipo de ação que poderia ter sido praticado para evitar esse tipo de cenário aqui, é atacar isso aqui, ó, migração rumo às metrópoles. Porque se as condições de vida melhorassem no ponto de partida dos migrantes, e aí a gente pode voltar tanto para aqueles que viviam no campo, como para aqueles que viviam nas cidades menores. Então, se as condições de vida nessas localidades tivessem sido melhoradas desde cedo, o volume e a intensidade dos fluxos migratórios teria sido menor. Então, não se teria um volume de imigrantes tão grande como aconteceu ao longo do tempo, certo? E agora falar, para terminar esse capítulo 7, sobre imigração, que é a saída de pessoas, né? Então, durante muito tempo, o Brasil foi um país em que se teve uma predominância de pessoas entrando. O Brasil foi, durante muito tempo, quase boa parte da sua história, um país onde predominou gente entrando que saindo. Década de 80 foi a década conhecida, para quem já estudou esse período da história, vocês vão estudar esse ano no terceiro ano, eu acho, conhecido como década perdida. Período de crescimento muito pequeno na economia e de grande endividamento do governo brasileiro, né? Diante dos empréstimos que foram contraídos em décadas anteriores. A década de 80 foi marcada por uma forte recessão econômica no país, não só no Brasil, mas outros vizinhos também das Américas. E quando a economia vai mal, as condições de vida da população pioram. É sempre assim. A situação de dificuldade econômica se reflete nos indicadores sociais. E isso faz com que quem dispõe de recursos para viver fora termina buscando isso. Por exemplo, ultimamente tem muitos brasileiros pedindo visto para ir morar em outros países. Essa é a realidade que começou a acontecer na década de 1980 no Brasil. Os decassegues, os descendentes, netos e filhos de japoneses que migraram para o Brasil em décadas anteriores, muitos foram de volta para o Japão. Uma parte deles já estão voltando do Japão. A situação de absorção dessas pessoas no mercado não é tão simples como já foi em outros momentos. Muitos brasileiros também
migram para a Europa, começaram a migrar. Aí a facilidade da língua faz com que muitos brasileiros prefiram Portugal, muitos também vão para a Espanha. Outros que dominam melhor a questão de aprender outra língua vão para outras áreas, né? Por exemplo, Inglaterra tem muitos descendentes de imigrantes que viviam no sul e sudeste. Muitos têm facilidade de se instalarem por lá. A Alemanha termina sendo um destino também, Itália, né? Mas sempre países da Europa Ocidental, né? Aí, essa realidade nos anos 2008 mudou um pouco, mas foi uma situação passageira, né? O Brasil passou a ser um país, diante do cenário de crise econômica forte vivida na Europa, por alguns poucos anos, o Brasil passou a ser um país que passou a ser bem visto por imigrantes. Uma parte de brasileiros começando a retornar, outros grupos de pessoas que vivem em países que foram fortemente atingidos por crises econômicas, como Espanha, Itália, Portugal, vieram para o Brasil. Só que, desde 2013, o Brasil passou a enfrentar uma forte crise política e econômica, e a crise, o agravamento da questão política se reflete fortemente na economia, que, por sua vez, se reflete fortemente no cenário social. E aí também tivemos tensões políticas agravadas por mudança de governo, e isso até hoje nós estamos numa situação política de tensão, e isso repercute negativamente na economia, e esse ano de 2020 ainda tem um agravante da pandemia. Então, uma soma de fatores que fazem com que o Brasil não se torne um país assim atrativo para quem esteja fora querendo vir para cá, e sim o inverso, né? Eu conheço pessoas que foram morar em Portugal e eles falaram lá que para conseguir o visto demorou um tempão, porque a quantidade de pessoas que pedem todos os anos, que dão entrada na embaixada, até a documentação lá, o pedido de imigração que tem, a fila é gigantesca, né? Eles fazem uma triagem lá, tem todos os critérios de seleção, e aí, dependendo das condições da pessoa, enfim, renda, escolaridade, uma série de fatores são levados em consideração. Então, dependendo das condições, a pessoa consegue a aceitação ou a negação para ir morar nesses países, né? E uma situação de crise, né, para vir para o Brasil, só se for num país que a situação esteja pior do que a do Brasil. Como é o que tem acontecido, por exemplo, com vizinhos aqui, por exemplo, Venezuela, Bolívia, são países que já vivem um bom tempo em situação de dificuldade econômica, um regime político de tensão, de autoritarismo na Venezuela e na Bolívia, então, mas essa presença de pessoas desses países é mais nas zonas de fronteiras, ou nos grandes centros. Cidade do interior é mais difícil se ver esses grupos, né? Enfim, é basicamente isso, pessoal. Alguém tem dúvida sobre esse capítulo aqui? Alguém tem alguma colocação a fazer? Alguém tem dúvida? Posso prosseguir para o próximo capítulo? Ou vocês têm alguma pergunta a fazer nesse momento? Ainda temos mais 10 minutinhos, dá tempo de introduzir o capítulo 8. Certo? Esse capítulo 8 ele é menor. Vocês já estão vendo a tela aí? Deixa eu voltar aqui, isso aqui é a última página, na verdade, vamos lá para o... Na verdade, complementa, né, o que a gente tem falado. Só que ele fala de forma mais específica, trata de forma mais específica sobre o Brasil, aspecto da população brasileira. Então, sem apresentações no sumário, vamos logo para o primeiro slide. Crescimento vegetativo da população brasileira. Lembram que lá na semana de... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, oi, Sim. oi. Eu vou fazer outra chamada já já, viu? Pegar a gente de surpresa aí. Ó,
Lembro que lá na semana do projeto piloto, eu falei sobre, retomei os conceitos com vocês. Olha onde aparecem esses conceitos aqui, a importância deles. Peraí. Aqui, ó, crescimento vegetativo. Alguém lembra o que é o crescimento vegetativo? Recapitulando aí lá da semana do projeto piloto. Crescimento vegetativo, alguém quer falar? Acho que a relação entre Nascimentos menos menos pessoas que estão morrendo. saldo dos nascidos menos os mortos. Natalidade menos mortalidade. Ou crescimento natural ou vegetativo. Tem havido uma contínua redução no Brasil. Então, ó, década de 40, média de filhos por casal, 6. Ainda deu uma crescidinha aqui até a década de 6. Aí, à medida que começa, por que a fecundidade caiu? Antes de falar dos motivos, só ver aqui rapidinho essas informações. Segundo o Departamento da ONU, que faz levantamento de informações sobre população, para que um país se mantenha com a população estável, ela tem que ter uma taxa de um crescimento, uma taxa de fecundidade de 2,1. O Brasil já está abaixo disso. Então, significa que daqui a algum tempo, a continuidade disso vai fazer com que a população brasileira comece a diminuir. Nós vamos ter no censo de 2021, próximo censo, aproximadamente 210 milhões de brasileiros. É bem provável que, talvez em 30 ainda não, mas é bem provável que no censo de 2040, 2050, nós teremos uma curva descendente no crescimento da população. A população brasileira começa a diminuir. Por quê? Porque se na década de 40, 50, 60, a natalidade era muito alta, o número de filhos por casal era muito grande, quando esse povo todo que nasceu aí nos anos 60, quando é que esse povo vai chegar na idade que morre gente com mais frequência? Por exemplo, quem nasceu na década de 60, considerando que vamos fazer o seguinte raciocínio, considerando que a expectativa de vida do brasileiro se aproxima dos 80 anos, vai falar disso mais adiante, então quem nasceu em 1960, quem nasceu em 1950 vai completar 80 em 2030. Quem nasceu em 1960 vai completar 80 em 2040. Então, nas décadas de 30 e 40, nós teremos uma mortalidade muito grande. Não é porque as condições de vida vão piorar, é porque vai ter muita gente idosa. Quando você tem muita gente idosa na população, morre muita gente. Por exemplo, esse cenário de pandemia agora, falou-se que morreu muita gente na Itália, não sei o quê, mas também o coronavírus ele é mais letal, com população mais envelhecida. E esses países europeus, como a Itália, por exemplo, tem uma população idosa muito grande. Agora, eu não vou entrar na polêmica aqui, porque tem outros fatores que contribuíram para que tenha ocorrido tantas mortes lá, né? Mas voltando aqui para o raciocínio que eu quero chegar, eu quero mostrar o seguinte, que quando chegar na década de 30 e na década de 40, nós temos todo esse montão de gente que nasceu aqui nos anos 50 e 60, lógico que tem um monte de gente que já morreu de lá para cá, né? Morreu ainda jovem, mas a idade que vai ter muita gente, que na casa dos 70 e dos 80 anos de idade, é que se tem os maiores índices de mortalidade. Morre percentualmente mais gente na casa dos 60, 70 e 80 anos, né? Então, esse povo vai completar essa idade nas décadas de 30 e 40. Então, vai ser a partir desse momento que a gente vai ter uma população começando a diminuir. E como nós já descemos abaixo de 2,1,
que a taxa de fecundidade, em 2010 foi 1,9, deve ser algo em torno de 1,7 ou 1,8 para o próximo censo, então a população brasileira caminha para começar a diminuir daqui a algum tempo. E essa fecundidade que começou a diminuir já na década de 60, por que isso aconteceu? A urbanização. Por que a urbanização influencia na redução da fecundidade? Você imagina o seu João e a dona Maria morando lá no interior, sei lá, da Paraíba, na zona rural da Bahia. Tinha um monte de filhos. Na medida em que esse casal migra para a cidade, eles vão compreender que quanto mais filhos tiverem, maiores serão as dificuldades dele. Dificilmente ele conseguirá um bom emprego pela escolaridade que ele tem. Então, vai ser necessário que a esposa também trabalhe. Então, isso cria um obstáculo a mais, que é ter com quem cuide dos filhos. Então, esse é um exemplo. O acesso a métodos anticoncepcionais, que era algo muito difícil de se ter em tempos passados, em décadas há muito tempo atrás, hoje é algo completamente acessível, inclusive com distribuição gratuita em todos os postos de saúde. Isso é válido tanto para políticas de planejamento familiar, os casais podem ir lá mensalmente pegar uma quantidade, e há também a distribuição visando a gravidez na adolescência, evitar doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Os avanços na educação, na escolaridade, fazem com que as famílias tenham a compreensão de que quanto mais filhos elas tiverem, mais dificuldade elas terão. Por exemplo, de ter a atenção necessária para cuidar dos filhos, os cuidados e as preocupações que são maiores nos grandes centros, por conta dos riscos que são apresentados, as dificuldades para que as pessoas consigam se inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, a mulher com muitos filhos, ela vai ter mais dificuldade de encontrar trabalho do que uma que não tem filho, ou de uma que só tem um. Além de que, quando se tem muitos filhos pequenos, tem que ter alguém para cuidar. Ou pai ou mãe não vai trabalhar, ou vai ter que pagar alguém para tomar conta. Então, a maior conscientização nesse sentido também contribui para que o número de filhos seja menor. Na verdade, esses fatores aqui, essas causas da redução, elas se somam, elas se associam, tá? E as políticas de planejamento familiar, né? Por exemplo, quando uma mulher já está no pré-natal do terceiro filho, é bem provável que um assistente social ou um psicólogo lá que trabalha na clínica, no hospital, no estabelecimento de saúde onde está sendo feito o acompanhamento, vai conversar com essa pessoa, com o marido também, para orientar que a família venha não ter mais filhos, que seja orientado no sentido de que o casal aceite fazer a ligação de trompa na mulher, né? Eu esqueci o nome do termo lá que os médicos usam, lá que é a dura, né? Para que não tenham mais filhos. Só se o casal disser mesmo que não quer, mas é bem provável que eles sejam orientados a parar a fábrica de gente ali depois do terceiro filho, né? O ingresso da mulher no mercado de trabalho, as mudanças culturais, né, também, porque a gente vive numa sociedade que é completamente diferente do que havia há 50 anos atrás. Nenhuma de vocês, mulheres aí que estão me ouvindo agora, vocês estão me ouvindo? Nenhuma de vocês, mulheres que estão me ouvindo, querem ser dona de casa. Nenhuma. Eu falo isso aqui sem medo de errar. Eu falo, trabalho doméstico não é coisa boa. Então, quanto mais filhos se tem, maiores serão as dificuldades no mercado de trabalho. Até porque, por mais que o marido ajude nas atividades domésticas, tem hora que o menino só quer saber da mãe. Aqui em casa, por exemplo, eu ajudo muito a cuidar do meu filho, eu ajudo nas atividades de casa, mas tem hora que meu filho diz assim, é a vez da mamãe, ele não quer saber de mim nessas horas, não. Ele só quer saber da mãe. E eu tenho certeza, eu falo assim, sorrindo, mas é porque eu acho engraçado quando ele diz isso. Eu tenho certeza que com outras crianças acontece a mesma coisa, né? Que por mais que o pai ajude a cuidar da criança, ajude nos afazeres domésticos, mas não tem pai que substitua uma boa mãe com o filho, né?
Até porque tem coisa que só a mãe faz. Professor, só uma mudança aí de termo, que no caso o pai não ajuda, o pai faz a obrigação dele, né? Tem um Ah, erro aí do termo. ó, na verdade, é obrigação. E é ajudar também, né? Não é, eu não vejo que esse termo ajudar, eu entendo que é uma obrigação ajudar. Não sei se você aceita mais quando eu digo assim, é uma obrigação, ajudar é uma obrigação, na verdade, do pai, faz parte, né? Porque nós não vivemos mais numa sociedade em que a mulher, como eu falei, ocorreram mudanças socioculturais e acabou-se o tempo em que quem cuidava do filho só era mulher. Antigamente era assim, né? Hoje em dia não mais. Você me compreende, Gabriela? Mas eu entendo a sua colocação em relação ao termo que eu empreguei. Eu entendi que você não gostou da forma como do termo que eu usei, mas você entendeu o que eu quis dizer, certo? Ficou claro, Gabriela? A Sim, eu Gabriela entendi. falou? É porque, no caso, o senhor não explicou o termo. E a gente fala isso no dia a dia, sim, ajudar. A gente não explica o termo ajudar em si. Então é bom Uhum. evitar, porque às vezes traz um duplo sentido e isso pode acabar ajudando no mundo sexista que a gente vive, o que Sim, é bem sim. complicado. Estou entendendo a sua colocação. Mas, na verdade, eu, por exemplo, aqui a gente se reveza, né? Até minha filha faz parte desse revezamento também, que ela já tem idade que pode estar olhando ali, monitorando, porque criança pequena, ninguém pode tirar o olho. Tem que estar de olho o tempo todo. Bom, então é isso, basicamente, por hoje, pessoal, porque o horário nosso já foi. Eu vou fazer aqui uma chamada rapidinho. Tem até alguém pedindo para entrar agora, que deve ter caído da internet aí, Lediane. Vamos lá, rapidinho a chamada aqui, novamente. Aline, Ana Beatriz, pode dizer oi. Quem disser oi pode sair da sala já. Quem responder. Ana Beatriz, Andrade Rodrigues, Bianca, pode falar também. Carlos Henrique, Cássia, Danilo, Edclésio, Emanuele, tchau, tchau para quem for saindo, tchau, tchau. Érica, Gabriela, cadê Parina Gabriela? Jean Carlos, Giovana, Hortêncio, Isadora, Presente. Ítalo, os Presente. Ítalos, Jânica, Jonatas, José Nilson, Júlia, eu pulei a Érica, eu pulei. Ana Raquel também, Karine, Kátia, Cauê, cadê o Cauê? Kailine, Laiane, o Cauê não tá aí, né? Vamos lá. Lady Jane, Leonildo, Lohane, Luana, Luciano, Luiz Eduardo, Luísa, Maísa, Maria Isléia, ok, Maria Jussara, Maria Regina, Matheus, Presente. ok, Micael, Natan, Oliveiro, Paula, Raíssa, Roberta, Paula, Raíssa, Roberta, Juana, Teógenes, Thiago, Vanilson, Vinícius e Vinícius, ok. Tchau, tchau, boa tarde a todos, podem ir saindo. Oi, Na outra chamada, o professor viu a minha mensagem no chat?
Vi. Você Tá. demorou, mas respondeu. Presente, professor. Edclass, Valeu. tinha falado teu nome, não, Edclass? Valeu, tchau. Falou não. Valeu. Ok, desculpa aí quem eu pulei. Jonatas, tá fazendo o que ainda, rapaz? Cauê, foram para onde? Professor, Oi, aqui é Luísa. oi, Luiz. Meu aparelho travou na Se- hora da chamada e eu não consegui responder nem no áudio e nem na mensagem, viu? Aí eu entrei. Tá, tudo bem. Obrigada. Certo, Luiz. Tá bom, tá, tchau. Boa tarde.